eu acredito que partiu até de mim e do Ogon mesmo, da gente ver que, tipo assim, esse era com certeza aquele trampo pra gente vestir uma camisa escrito Ogon Linguini TV Show com todo orgulho, porque a gente sabia que, tipo, era o trampo mais importante da nossa vida e o melhor. Ele me chamou na DM e falou, mano, posso te mandar uns beats? E aí ele me mandou no WhatsApp, isso eu lá em Tavira, ele aqui, no Barreiro, e aí aconteceu as 3 músicas de uma forma muito rápida, assim. Eu acho que a gente estava muito na sede também, eu, por exemplo, estava muito na sede de fazer coisa nova, estava testando outras ideias, testando sair da caixinha total também, essa questão. Já não era quando apareceu Good Times, foi o momento que a gente parou e pensou, tipo, pô, isso tá legal demais, né? Tem alguma coisa aí, o que a gente vai fazer daqui pra frente agora? Mas o que me dá o tesão mesmo de saber que o meu propósito é a música. Alô, alô, começando aqui mais um Telefonemas, sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast de bate-papo, de escuta, sempre interessado em conhecer as pessoas e ouvir elas, a história delas, uma história por vez, aqui no caso hoje 2 por vez, porque eu tô falando com uma dupla, Ogon e Linguini, autores aí talvez de um dos discos do ano, TV Show ou TV Show, né? Como que vocês vão pronunciar isso? Tô falando com essa dupla mineira. Sejam bem-vindos, meninos. Como que vocês estão? Se apresentem, falem o nome pra gente reconhecer a voz, né? Porque aqui não é só vídeo, também é áudio, né? Pra turma do podcast. Então, qual que é a voz do Ogon? Fala aí, Ogon, primeiro. Essa é a voz do Ogon, prazer. Eu sou o Ogon. João Lucas E eu sou o Linguini, e a gente tá no Disney Channel. Mentira. Imagina esse telefone passando no Disney Channel. Pô, caras, sejam bem-vindos aqui e me falem de cara desse conceito do disco, porque é a coisa que acho que quem ainda não conhece vocês e vai ouvir isso vai ficar muito surpreso com isso, porque ele é conceitual como se fosse um programa de TV mesmo, né? O TV Show, com abertura, com créditos, com piloto, com o episódio 13 da temporada 1. Como que vocês pensaram esse conceito? Contem, desenvolvam pra gente onde nasceu essa ideia, pô, bem única, assim, nunca tinha visto nada nesses moldes, assim. Sim. Então, bom, eu e o Ogon, desde que a gente começou a trabalhar juntos, né, o que faz até um pouco mais de 2 anos, anteontem, inclusive, completou 2 anos que a gente lançou o nosso primeiro som juntos. E aí, dentro dessa trajetória, a gente viu que, além da gente se propor a fazer coisas que a gente estava sentindo falta dentro da cena, como um espaço vazio mesmo, tanto de consumo quanto de produção, para o que a gente sentia vontade de fazer como artista, mas também consumir como ouvinte, a gente percebeu que todas as coisas, embora diferentes, por mais diferentes que sejam, elas convergiam para uma palavra central assim do nosso trabalho, que era a nostalgia. E aí começamos cultivando essa ideia de que, por mais que esse som é um drill, por mais que esse som é um soul, todos eles têm elementos e ideias que convergem para a nostalgia. A partir disso, a gente começou a lançar nosso trampo e tal, e conforme a gente foi lançando o nosso trabalho, colocando o nosso trabalho na pista, fazendo algumas apresentações, eu como DJ principalmente, depois do nosso segundo som que saiu, que foi Good Times, a gente já percebeu que o pessoal já lia a gente como uma dupla, como se fosse uma dupla mesmo, como se fosse no rap uma dupla. Passos mesmo, assim. O Linguini toca muito, e aí eu sempre ia, é um circuito de festas que geralmente a galera da nossa bolha aqui em BH frequenta todas, assim, ou pelo menos quase todas, então sempre a gente estava muito com a mesma galera, e essa galera sempre se referia a gente como dupla. O Ogon Linguini. O Ogon Linguini, blá, blá, blá. O Ogon Linguini, blá, blá, blá. E aí a gente percebeu que isso poderia ser um gancho criativo para isso funcionar como uma série de dupla mesmo. A gente era identificado como 2 personagens de duplinha, Kenan e Kel, Drake e Josh, Zac e Paul. E é curioso, né? Porque esse formato MC DJ, ele é clássico, mas ele desapareceu, né? Vocês retomaram isso. Sim, a gente é totalmente interessante isso também do formato MC DJ ou produtor e MC rapper, porque do lado do beatmaker também tem muita questão de estar ali
desde do DJ tá ali atrás da mesa, o DJ já não tem o mesmo protagonismo no rap que tinha há um tempo, desde o início da cultura hip hop, né? E que o produtor é a mesma coisa. Muitas vezes nós, produtores, somos um pouco invisibilizados. Então, ter essa dupla foi uma coisa de que, tipo assim, Ogon e Linguini, independente do som, porque igual no álbum tem sons que eu canto, porque eu comecei no rap antes de produzir. Mas, independente disso, seja um som que eu não falo nada, o som tá ali, Ogon e Linguini, e esse protagonismo também é dado devidamente ao produtor. Então, é uma coisa bem legal por conta disso também, né? Pô, e isso é foda, porque faz a gente ouvir com esse cuidado mesmo. Quando começa um instrumental, você fala, aqui seria a parte que o Linguini está falando. Então você dá uma outra atenção para o instrumental. Exato. E é legal, também, né? porque durante esse processo de criação do projeto, várias coisas foram sendo agregadas de outras cabeças até que não a gente, a galera que veio para tampar no audiovisual, a galera que estava acompanhando em outros espaços, né? A galera que trampa com assessoria, com manager, etc. E isso foi agregando várias ideias que não eram do nosso pensamento primário, assim, do conceito, e uma dessas ideias era justamente trazer mais propriedade para dentro desse universo, porque a gente precisava desdobrar ele no audiovisual, né? Ele precisava virar alguma coisa de fato visual, seja o clipe, seja essa abertura que a gente já rodou, e quando a gente foi catando essas propriedades de cada personagem, o personagem do Linguini fica muito nesse espaço, né, de que ele é uma pessoa que tá, às vezes ele vem e fala coisas pessoais, verbalizadas, os versos dele estão ali pontualmente em cada espacinho, mas ele sempre está comunicando ou contribuindo de alguma forma na produção, assim. E aí isso acaba deixando também a identidade do personagem do Linguini dentro da construção imagética do conceito muito presente por meio desses instrumentos, desses momentos, das pontes, do detalhezinho, às vezes de uma voz de background. Tem som que o Linguini só faz que não são nem dobras, né? Porque ele não necessariamente está repetindo o final do meu verso, que seria um K com uma dobra popularmente falando, assim, né? Mas ele tá ali contribuindo com alguma coisinha, algum detalhezinho da produção que deixa a identidade dele. Pô, o Ogon é o que fala, é o que tá ali dando a cara, falando o que tinha que falar, passando por todas as situações, e isso também é uma coisa que faz parte, depois foi passando essa parte da personalidade do personagem Ogon dentro do espaço, mas o Linguini fica nessa coisa de falar com o som, né? Eu acho isso legal e funciona bem dentro da série, né? Que é esse imaginário. A série, pô. Desse imaginário da construção da série. Assim. Só complementando, a questão também da personalidade, né, dos personagens, foi algo que a gente teve que trabalhar bastante, assim, em reuniões mesmo, não só com a gente, mas com a equipe audiovisual, de entender quais eram as peculiaridades de cada personagem. Então, como o Ogon é um personagem que fala mais, ele tá, por exemplo, mais e age mais, porque né, dentro da série ele tem mais ações, pelo menos ações narradas, né? Então, ele está, por exemplo, mais suscetível a problemas, a erros, a inseguranças, a emoções que talvez o Linguini não está passando da mesma forma, porque ele é um personagem, sei lá, mais que está ali mais para aconselhar, que está ali mais para observar, ou vice-versa. Isso dentro da trama, claro, dentro da trama. Então, a gente foi observando isso e foi até muito útil para a gente trazer para o audiovisual na parte da abertura, que foi mostrar um pouco dos personagens principais e dos feats, que são os personagens secundários, né? Então, foi uma coisa que eu acho que foi bem importante também. Eu estar no instrumental, hora ou outra eu rimo ali, porque eu rimo quando tem que rimar, eu faço tal coisa quando tem que fazer. O Ogon também, mesma coisa, cada devida proporção. Então, acho que é isso. Uma coisa que eu fiquei pensando, não sei se eu cheguei a escrever isso, quando eu fiz o comentário lá na Popload, quando eu vi o disco pela primeira vez, eu tive contato com essa abertura. Vários amigos meus compartilharam, o João, a Cabra, no Twitter, assim, galera adora a guerra, compartilharam meio que todo mundo ao mesmo tempo. Olha que coisa legal que tá acontecendo em Minas. E aí eu vi o trecho do clipe e todo mundo divulgando, eu falei, não, isso aí é uma super produção. Isso aí teve milhões de reais envolvidos, porque é bem editado, bem filmado, com colorido. Aí você vai ouvir o disco, o conceito tá na capa, tá nas músicas.
Quantos milhões de reais vocês gastaram nessa produção tão criativa? Vou ser sincero, para a nossa realidade, a gente não gastou pouco dinheiro, não. Foi bastante dinheiro. Mas em comparação a qualquer artista que faça um trampo minimamente parecido em nível com a gente gastou muito, 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 muito menos. Por quê? Eu acho que isso é importante ressaltar, parte da nossa equipe, para além de uma equipe profissional mesmo, que estava junto com a gente, eram pessoas que têm um convívio com a gente, eram amigos nossos. Então, a maioria esmagadora dessa equipe era uma equipe de amigos, que estava ali se esforçando dia e noite, virando noite. Comprou a ideia e porque convivia com a gente e entendia também qual era a importância desse projeto para a gente, e eu acho que muito também tem um ponto importante nesse sentido, que muito da galera, toda a galera, na verdade, que trampou com a gente, é uma galera que está muito nesse espaço de ascensão e explorar possibilidades. Então, o projeto abriu muito esse leque de pessoas que têm um know-how técnico legal, mas que não têm necessariamente as experiências sempre para colocar esse know-how em prática, para colocar aquela chance de fazer um portfólio. Isso. Então, foi muito nesse espaço também de que essa galera que veio para somar, eles estavam dando sangue porque sabiam que esse era um espaço legal para conseguir explorar o que eles tinham para explorar de capacidade, de ideia, criatividade. Então, acho que é uma superprodução muito mais pela capacidade do que necessariamente pelo investido. Porque houve um dinheiro, obviamente, que não veio da gente, propriamente do meu bolso e do Linguini, mas que, em comparação com grandes projetos, e projetos que até executam na mesma qualidade que a gente conseguiu reproduzir, pífio pensar, tipo assim. Isso que eu acho notável, quando você vê pronto, você não percebe que foi feito com menos. Conhecendo vocês, assim, vendo os números, essas coisas que a gente como jornalista observa, quantos números tem, qual que é o tempo de carreira, você fica imaginando, esses caras devem ter menos grana que os nomões. Mas ficou no pique dos caras. Então é muito louco. Com certeza. E essa questão do portfólio, eu acredito que partiu até de mim e do Ogon mesmo, da gente ver que, tipo assim, esse era com certeza aquele trampo para a gente vestir uma camisa escrito Ogon Linguini TV Show com todo orgulho, porque a gente sabia que, tipo, era o trampo mais importante da nossa vida e o melhor. Então, quando a gente foi vendo, foi tomando essa proporção, ao invés da gente se contentar com isso, a gente foi adicionando camadas. E aí, quando a gente foi ver, inclusive, trouxe mais trabalho do que a gente imaginava, porque aí vem o roteirista que vem somar nas nossas ideias, aí vem uma galera foda para potencializar as nossas ideias, e aí eu e o próprio Gon vai tendo ideia atrás de ideia, a gente tem que frear essas ideias também para conseguir executar tudo. Então, assim, foi uma coisa de portfólio para a gente também, de agora eu entender, e eu acredito que o Ogon também entender, que as pessoas vão olhar para eles e vão ver realmente o nível do trampo que a gente tem a oferecer, porque antes da gente lançar o álbum, eu ficava muito nessa pira de, nossa, eles não sabem o que eu tenho guardado aqui, tá ligado? E eles não estão me levando a sério por conta disso, tá ligado? Eles não estão me levando a sério por conta disso. E aí ficava naquela coisa. Hoje eu já sei que se a pessoa ouvir meu álbum, eu tô tranquilo quanto a isso, que é isso o nível para ler o meu trabalho, sabe? Então, onde você tá hoje, né? Tipo, se onde eu tô trampo hoje. Seu, legal. Exatamente. Legal isso. Eu acho que tem esses dois aspectos do disco que a gente pode comentar por partes, né? A parte visual é uma, conceitual também, de letra, mas tem a coisa sonora, que é também nostálgica, né? E foi o primeiro ponto, né? Porque a gente começou, na verdade, como a gente havia dito, nessa ideia de que a gente tinha um fio de nostalgia nos sons, justamente porque a gente passou um tempo, e até alguns desses sons, maioria, na verdade, nem foi para o álbum, mas a gente passou um tempo se mergulhando esteticamente, sonoramente, em várias dessas referências, seja lá 70 até 2000. Então, isso que eu ia perguntar, é uma nostalgia que não é... Vocês têm mais ou menos 20 e poucos anos, os dois. New Order, o Tear of Fears, não é exatamente a nostalgia da geração de vocês foram cavucar mais, né? Sim. Com certeza. Exatamente. Só que aí tem um grande lance, que
essa nostalgia, para mim, não, você quer falar, Hugo? Não, pode falar. É porque quando eu tava falando, eu vi que você esboçou um movimentozinho ali. Não. Não, Fica à vontade. O delay da internet cortou. Mas, eu vou enfim, equilibrando vocês aqui, pode deixar. Perfeito. Mas a gente foi vendo que essa sonoridade, por exemplo, dos anos 80, ela também ela está muito presente, por exemplo, essa nostalgia e, consequentemente, sonoridade, está muito presente nas nossas redes de convívio. Nesse caso, por exemplo, um convívio familiar, em que nossos pais ouviam e por isso a gente está familiarizado. Ou até mesmo o próprio Tears for Fears com a Heads Over Heels é uma música que tem em Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma música, que é uma série da década de 2000, mas que trata um contexto da década de 80 e que, consequentemente, a sonoridade é da década de 80. Então, pelo fato dessa nossa convivência com produtos midiáticos que trazem esse flashback, digamos assim, e com os nossos próprios pais, tios, familiares, amigos, que sejam, que trazem esse contexto nosso da época deles, eu acho que isso é interessante também, foi interessante para a gente trazer, porque a gente também se sente familiarizado, né, com essas músicas, embora a gente não viveu essa época. Isso é louco, porque quando o flashback do flashback é um pouco desinteressante. Agora, o flashback do flashback do flashback já fica mais louco. E é legal também porque a minha intenção e a intenção do Linguini era justamente não cair nessa amarra que existe do nostálgico por ser uma plástica reprodução, né? Sim. De tipo assim, a gente está aqui nos anos 80, então a gente vai brilhantinar tudo, vamos tecladinho, uma vozinha com um reverb, e é isso. Fizemos uma coisa nos anos 80 e tá. E, tipo assim, não criticando trabalhos que fazem esse tipo de reprodução, mas não era a nossa intenção trazer uma fórmula oitentista e aplicar num som, e a partir daí a gente é uma dupla que remete a uma nostalgia oitentista. E não fazia sentido também fazer isso com outras décadas mais próximas, mesmo que seja o mais tátil em relação ao nosso convívio nostálgico. Não valia, por exemplo, a gente ser uma dupla Y2K. Vamos ser uma dupla dos anos 2000, fazer uns sons. Então tinha essa coisa de que a gente precisava transcender esse espaço de uma nostalgia temporal e trazer essa coisa para uma ideia de, a gente tem várias referências que a gente consome em comum, que a gente pode beber delas e produzir algo que soe novo. Como a gente vai fazer isso? Qual é o caminho? É esse aqui, ó. Vamos tentar trilhar isso aqui dessa forma, e aí a gente arruma uma liga para isso, e o processo de chegar até o conceito série sitcom passou também por essa ideia de que, como a gente vai amarrar todos esses tempos, todas essas camadas de sonoridades que vão de décadas diferentes, como a gente vai fazer delas um objeto só, né? E aí a sitcom servia também por isso, porque sitcom, por mais que existam décadas diferentes que têm sitcoms com formatos e conceitos e ideias diferentes, eles sempre têm a mesma estrutura, ou pelo menos estruturas que se assemelham. Então, se você assiste uma sitcom dos anos 80, ela não necessariamente é muito diferente de uma sitcom dos anos 2000 ou dos anos 90. Existem técnicas, existem artifícios que conversam, e aí a gente pensou que essa poderia ser uma forma legal da gente encaixar tudo num objeto só. Porque uma sitcom, ela pode ser uma sitcom oitentista, noventista, ou do 2000, ela vai continuar sendo uma sitcom. E aí foi isso o tem vários lugares comuns, né, que se repetem. Vários lugares comuns. Desde a fotografia, sei lá, tipo, vai ter um episódio do flashback, hein? Aí depois, sabe, tem sempre essas coisas que se repetem. Tem sempre essas coisas, Então a gente foi meio que entendendo que isso poderia ser um fio legal para não deixar isso só um emaranhado de referências também, tipo, um emaranhado de coisas nostálgicas. Tinha que ser uma coisa que fizesse sentido para nós disso. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo vai captar é, tipo, sei lá, o baixo com slap do Seinfeld, ou tipo assim, contem, além dessa, que acho que é a mais easy, que mais tem afundado lá? Sem entregar sempre, para depois a gente vai falar dessa treta aí. Mas que mais referências vocês sentem que tá afundada lá no som, assim? Uma coisa que tá muito afundada no som, que eu posso falar, né, eu acredito que seja... depois eu vou até escrever como digitar como se escreve, né? Mas chama Orchestral Hit, que é como se fosse um impacto de uma orquestra toda fazendo uma nota. Pam,
Pam. E isso, ele é usado tanto no sound design de filmes, então quando tem uma coisa impactante, o pan ali, mas também foi muito usado desde Miami Bass até New Jack Swing, principalmente, que é um dos gêneros assim que mais tem, são característicos do final dos anos 80, 90, começo dos anos 90, e que tem, por exemplo, em séries tipo Visões da Raven, quando tem aquela melodia antes da música das Visões da Raven entrar, né? Pam, pam, pam. Se você quer ver, é aquele pam, pam, pam. Aquilo é o orchestral hit. Ou então, não é um instrumento, né? É um conjunto. É um conjuntinho, é tipo um recortezinho. Pam, pam. Por exemplo, no Cita Solteira do Vor com o FBC. Pam, 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 pam. Aquilo é o orchestral hit. E isso tem muito em filme, tem muito até em série também, uma ideia de no Todo Mundo Odeia o Chris, não é o mesmo timbre de orchestral hit, mas às vezes quando tem uma sequência de momentos assim, que aí vai tendo umas olhadas assim, tem ele. Então eu acho que ele, principalmente, os violinos de disco Os violinos, eu ia falar, muito característicos. Eu acredito uma coisa que eu acho que a galera pegou muito também, que foi uma coisa até que a gente que aí já caminha mais para os anos 2000, né? Mas é essa coisa do hey, oh, hey. Isso também é uma coisa muito própria desse momento e que Sideral, quando saiu pouco antes do álbum, que a galera ainda não estava, a galera que acompanha ainda não estava com uma noção muito clara do que viria, foi uma coisa que a galera percebeu muito, tipo, os caras ampliaram blá blá blá, pegaram coisas X ou Y, e às vezes nem era e nem foi, mas por ter essa coisa de que isso já é cabível aquele espaço ali, aquele momento ali, na hora a galera já ligou. Tem umas guitarrinhas das coisas que o Timbaland e o Pharrell faziam pro Justin Timberlake. Demais. Sabe? Porque o processo de produção do álbum foi muito também em torno disso, da gente entender como a música era feita na época. Então, tipo assim, por exemplo, Luzes e Flashes. A demo de Luzes e Flashes, eu fiz ela toda no meu PC. O baixo eu fiz no mouse mesmo, colocando nota por nota, e era um baixo de sintetizador mais eletrônico, como se fosse um teclado tocando. A gente entendia que no contexto do final da década de 70, que é tipo Off the Wall, Michael Jackson, etc., a maioria dos baixos era tocado por um baixo de verdade mesmo, um baixo elétrico. Então a gente... O que a gente fez? Tirou, manteve a linha de baixo praticamente a mesma e chamou um baixista para retocar esse baixo, para tornar como se fosse uma banda mesmo tocando no estúdio e tal. Então foram vários artifícios, desde isso até mesmo a guitarrinha, que é do mesmo teclado, do mesmo que é o Korg Triton, que é o teclado que o Pharrell e o Timbaland usavam. Então eu baixei esse explicado de onde veio esse som. Cara, é muito característico. Eu baixei esse plugin no meu computador e aí fiz como se eu estivesse fazendo um beat comum, mas usando esses timbres. Só de mudar o timbre, a pessoa já fala, porra, isso aí tá me lembrando alguma coisa. E o que não é, né, é o que é super normal de acontecer, porque os caras estouraram na década de 2000. Tipo assim, eu já vi falar que, tipo assim, tantos por cento das músicas que passavam na rádio, o Pharrell e o Chad Hugo, que é do Neptunes, né? Em 2004, né? Tipo, 30% das 100 músicas mais tocadas de 2004 eram produzidas pelo Pharrell nos Estados Unidos. Muita música, velho. Os caras... E era a assinatura sonora dos caras. Então faz sentido demais. Total sentido. E aí vocês foram... Por exemplo, eu vi muita gente comentando, ligando vocês ao Nerd, né? Que era a banda lá dos Neptunes. Que já é uma coisa que tocou menos, mas também influenciou bastante a sonoridade de vocês, né? Porque a gente conhece as produções deles, mas o que eles fizeram tocou muito lá fora, até bem. Mas aqui no Brasil eu lembro de ouvir pouquíssimo, assim, mas influenciou vocês também, imagino. Influenciou. Um ponto positivo da gente, em ambos os casos, é que a gente é muito nerd de música, né? É uma duplinha de cabeçudo de música que fica... A gente conversa... Isso foi uma coisa até que foi uma possibilidade que eu acho que abriu muito espaço para a gente entender que iria funcionar no projeto conjunto. Porque a gente tinha conhecimentos até não parecidos, a gente entende das mesmas coisas. Não, mas cada um dentro do seu espaço de consumo ali
sempre nessa instiga de correr atrás de um contexto, correr atrás de uma ideia, procurar saber o que aquilo significa, como aquilo foi construído, o que aquilo trouxe de impacto para o que veio depois e para o que era antes. E isso você acabou de definir o que é nerd, né? A gente foi a gente é nerd de música real, assim. Então isso é uma coisa que ajudou bastante a gente a facilitar esse processo de extrair o que seria esse conjunto de referências que criaria essa ideia de nostalgia e criaria esse sentido para o álbum. E aí vem uma pergunta que eu gosto de fazer, que é perguntar sobre a gente está em 2023, acabando 2023. A gente está no final, ou sei lá, meio que no final, indo para o final, de consequências da pandemia, assim, no cenário artístico, né? De obras que foram feitas na pandemia ou pensadas. Eu queria saber a história da pandemia de cada um de vocês, mas aí tem uma coisa que a gente tem que acrescentar, que vocês se conheceram nesse período, né? E pelo que eu li na internet, contem essa história de vocês, como que se formou essa amizade que virou um disco, né? Virou uma dupla pela internet durante a pandemia. Vocês já tinham se visto antes? Conta aí, detalhe esse período, porque também tem uma outra coisa que eu acho interessante, que a Dora que me trouxe, tipo assim, pô, é um disco. O Felipe Maia também escreveu isso, né? Pô, é um disco divertido, alegre. De onde vocês acharam tanta cor naquela época terrível, né? Então, esses dois aspectos, formação da dupla e, pô, criar alguma coisa numa época tensa, né? Terrível. Se você quiser, eu falo. 2021, a gente. Antes disso, até, por causa desse circuito de festas aqui em BH, eu e o Linguini, a gente tinha bastante amigo em comum. Por estar frequentando os mesmos espaços, se interessar pelo mesmo estilo de música. Mas não se conhecia. Só que, assim, a gente nunca tinha se trombado de fato. De fato. Talvez a gente se viu de relance, assim, mas eu não sabia ao certo quem era o Ogon e acredito que ele também não sabia ao certo quem era eu. Pelo menos em 2019, que já era um espaço que a gente cruzou e anos depois a gente descobriu, pô, a gente estava praticamente um do lado do outro aqui. A gente tocou na Baile Room, uma festa daqui, a gente tocou no aniversário de 5 anos da Baile. E aí eu fui recuperar nos meus stories a primeira vez que eu marquei a Baile Room para postar. Tipo, pô, fui nessa festa há muito tempo atrás, a festa ainda não era quase nada, e hoje a festa tá enorme, a gente vai fazer e tinha o nome do Linguini lá. O Linguini é o primeiro frame. Quando eu filmo, o primeiro frame é o Linguini aparecendo no vídeo e eu passando pro lado, assim. E eu não conhecia ele. Então, tipo assim, a gente estava nesses passos, sempre consumindo os mesmos rolês, conhecendo algumas galeras em comum, mas ainda sem se conhecer. A gente cresceu em espaços muito diferentes, enfim. Acho que por causa disso e por ter muito amigo em comum na época da pandemia, eu acho que a pandemia foi um momento em que a galera, obviamente, por estar dentro da internet, se abriu mais para conhecer pessoas virtualmente, né? Porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais carrancudo de conhecer outras pessoas. Eu tenho muitos amigos virtuais, né? Já também tenho. Música. Mas, inclusive, esse momento da pré-pandemia era um momento em que eu estava completamente desprendido desse tipo de ligação. Tipo, meus amigos na internet já estavam vivendo a vida deles, a gente também já estava ali num espaço de que, lidando com os corres do início da vida adulta, vamos cada um ali para o seu ponto, a gente se reconhece, pá. Mas eu acho que a pandemia trouxe como consequência do isolamento também esse desejo por estar em espaços que você estaria pessoalmente, mas não está. Então, por isso, existia muito essa coisa de, pô, eu vi uma pessoa aqui, essa pessoa aqui, conhece esse amigo meu aqui, ela tá falando uma coisa legal, pô, vou seguir ela aqui, ver quem é. É uma pessoa que tá aí, quem sabe, tá produzindo, tá fazendo coisas. Eu acho que a nossa amizade começou meio que nisso, assim, tipo, a gente se identificava mais por alto, por amigos em comum, por mutuals em comum, a gente se seguiu. Pouco tempo depois, era uma época que eu estava em Itabira, eu não estava aqui em BH, porque eu sou de Itabira, eu não sou daqui, e por eu estar em Itabira e lidando com todas as situações, enfim, um momento turvíssimo da pandemia, sempre existia esse desejo de não deixar morrer, o desejo de produzir música, mas era uma realidade também que quase te fechava todas as possibilidades disso. Então, existia muito um desejo da gente, e isso é uma coisa em comum que a gente tem, ninguém pode falar muito
um pouco disso também, mas de, pô, vamos estacionar a música aqui por um tempo, vamos focar em ficar vivo, vamos focar em se cuidar, e agora, por exemplo, já não dá mais para fazer o que seria um rolê que a gente acredita que seria um rolê legal de fazer virar na rua, né? Que é justamente isso, ir para a rua, frequentar espaço, tocar em espaço. Isso era impossível de acontecer. Então, pô, vamos deixar a música de lado aqui um pouquinho, mas sempre nessa ideia de que, pô, músico nunca deixa de fazer música, né? Sei lá. A gente está sempre, de certas formas, ressignificando esse processo de criar, e aí paralelamente estávamos nós, o Linguini fazendo uns beats e eu testando fazer umas coisas em cima de uns beats de gringo, assim, umas paradas meio teste, e se seguindo recente, a gente acabou entendendo isso, tipo, pô, na verdade o Linguini entendeu isso, né, que foi ele que me abordou nisso, mas era uma coisa, tipo, pô, ele estava fazendo uns beats, eu tinha umas coisinhas lá que eu postava no SoundCloud, um dia ele me chamou na DM e falou, mano, posso te mandar uns beats? E aí ele me mandou no WhatsApp, isso eu lá em Itabira, ele aqui, no Barreiro, e aí aconteceu as 3 músicas de uma forma muito rápida, assim, eu acho que a gente estava muito na sede também, eu, por exemplo, estava muito na sede de fazer coisa nova, estava testando outras ideias, testando sair da caixinha total também, porque já não era uma coisa que para mim tinha um impacto de, eu vou fazer e vou ser um artista famoso, era uma coisa mais de, pô, preciso fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Vou testar Preciso me expressar. E aí, escrevendo sons muito rápido, saiu um desses sons, foi Sem Propósito. E aí, como tinha sem propósito, a gente falou, pô, deu certo, vamos lançar essa aqui, ó, uma delas. E aí a gente meio que, ainda sem muito contato de amizade, decidimos, vamos lançar Sem Propósito. Mas ao invés de simplesmente se ater a isso e ficar nisso, a gente continuou trocando ideia e continuou principalmente trocando muito sons um com os outros, assim, tipo, o Linguini me mandava um beat, passava minutos, eu mandava para ele um som. E aí ele me mandava uma outra ideia, muito diferente daquela ideia que ele tinha me mandado antes. Isso era legal também, porque me desafiava, eu estava no momento de me testar, às vezes dava certo, eu mandava para ele, devolvia outro som. E aí passaram semanas, meses, a gente estava fazendo som quase que diariamente. E isso lá, fim de 2021, início de 2022. Daí para frente, a gente foi só fazendo som o tempo todo. Good Times, por exemplo, foi feito na véspera de Natal de 2021. A gente guardou o som uns meses, bons meses, se eu não me engano, tipo uns 5 meses, 6 meses, mais ou menos, não foi? Quando que o Good Times foi lançado? Foi maio, né? Foi, acho que foi abril ou maio, se não me engano. Enfim, mas justamente porque é isso, a gente estava mais na pira de, pô, vimos que alguma coisa deu uma liga aqui, então vamos ver o que vai dar essa questão. Vamos seguir nessa. E aí, quando apareceu o Good Times, foi o momento que a gente parou e pensou, tipo, pô, isso tá legal demais, né? Tem alguma coisa aí, o que a gente vai fazer daqui para frente agora? E paralelo a isso surgiu o Produto Marginal, que foi o selo que também estava nessa pira de encontrar novos artistas e de projetar novas carreiras, ao invés de abraçar outras carreiras que já estão mais firmadas. E aí, com isso, nasceu a ideia da gente ser uma dupla mesmo. Mas aí já era um tempo de que a gente estava ali diariamente conversando, trocando ideias, se conhecendo, virando amigo. A gente acabou virando amigo, de fato, por causa da música. E daí para frente a gente só fez música, porque aí agora, além disso, a gente já tinha uma possibilidade de encontrar pessoalmente, porque aí eu voltei, a pandemia deu essa flexibilizada ali em 2022, e a gente agora tinha um espaço, que era o estúdio da Produto. Então a gente passou a ir semanalmente para o estúdio da Produto fazer música. E aí o contato era totalmente outro, porque a gente estava frente a frente, produzindo juntos, fazendo coisas em conjunto, ao invés de ser essa dinâmica de ele me manda de lá, eu devolvo para cá, ele me manda de lá, eu devolvo para cá. E deu liga, né? Porque dinâmica... Pode falar? Rapidão? Pode falar, Linguini. E era uma dinâmica que a gente nunca tinha experienciado. Então, assim... Foi uma coisa que, primeira experiência minha num estúdio mesmo, fazendo música com alguém, de fato, rodando, porque antes era assim, eu ficava curioso como as pessoas me veriam fazendo música, porque eu só tinha feito música sozinho. E às vezes eu tinha reações espontâneas mesmo. Então, tipo, às vezes eu fazia um verso foda, eu, caralho, foda, né? Sei que lá, e ficava, às vezes, rodopiando muito no quarto, de um lado para o outro. E, tipo assim, isso eu nunca Será tinha... que vão me achar estranho quando eu for no estúdio? E não foi, porque com a gente fluiu muito bem e tal. E, pô, foda.
foi muito legal, porque foi o primeiro passo nosso, assim, e eu acredito que até então estamos muito perto ainda desse primeiro passo de fazer música com alguém em estúdio. Assim, é uma coisa muito recente pra gente. E ter esse resultado, logo de primeira, também, pra mim, foda pra caralho. Era sempre um teste, né? Vai vir tal pessoa aí pra fazer tal coisa. E aí chegava no final, a gente, fluiu legal pra caralho, a pessoa ficou super à vontade, chegou aí sem conhecer a dupla, saiu amigo da gente. A gente teve alguns casos que foram assim, de pessoas que vieram porque a gente entrou em contato, porque entendeu que seria interessante trazer pro disco. E aí a pessoa sai, e hoje nós estamos aí trocando ideia com a pessoa, enfim. E vocês se deram bem, né? Porque uma coisa que eu imagino assim, vocês já estavam conversando, troca ali, mas na hora que tem um encontro pessoal, tem a presença, o cheiro, diferente. as manias. Sim, flui muito bem. Hoje eu até já brinquei isso com o Liguinho, que eu tenho um parâmetro pessoal para entender quem são as pessoas que eu chamo de amigo e as pessoas que eu considero colega. E esse parâmetro é minha mãe perguntar se a pessoa está bem. Minha mãe perguntou se o Linguinho está bem e eu sei que ele é meu amigo, porque minha mãe fica de lá vigiando, meus pais ficam de lá vigiando meus contatos interpessoais, porque eu estou aqui. Antes de vir para cá, nunca tinha saído de Itabira mais de um mês, então tem toda essa questão também de, enfim, lidar com essa visão parental dos meus pais de lá. Vamos falar disso? Quero saber um pouco da história regressa aí de cada um. Vou começar por você, Goiânia, já que você puxou Itabira. Itabira é cidade do Drummond, né? Itabira é cidade de Carlos Drummond de Andrade. Uma cidade que você pode... Quem já leu os poemas sabe um pouquinho, mas conta pra gente a sua versão de Itabira. E o que você pensava da vida antes de começar a cantar, escrever música? Eu achei uns textos seus, você tentou, você fez letras, conta a sua história. Então, bora lá. Infância / adolescência, assim. Bora lá. Sou filho de um casal que se conheceu dentro da igreja batista em Itabira. Evangelismo dentro de Itabira é uma coisa crucial para a formação da cidade. Então, não sabia, não. Existe uma base evangélica muito forte em Itabira, que recebe muito investimento, igrejas que levam shows, enfim. O movimento cristão evangélico dentro de Itabira é muito forte. Meus pais se conheceram dentro da igreja e eu nasci dentro desse contexto. E desde sempre fui uma família muito numerosa de tios, tias, tanto parte de pai quanto parte de mãe, e cabível aos devidos espaços, todos eles muito envolvidos com música. Então, música sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Meu avô, ele era membro de igreja, morreu membro de igreja, pai da minha mãe, e ele tocava nas igrejas, andava a pé para ir para a igreja, para tocar para uma igreja idoso, velho já. Meus tios, eu tenho tios que até muito pouco tempo atrás mexiam com produção cultural dentro de Itabira, da Secretaria de Cultura, enfim, tenho tios que música sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. E aí, por causa disso, e junto de uma aptidão pessoal mesmo, de gostar, sempre cantei na igreja desde novinhos. Lá para os 5, 6 anos. Você ganhou concurso de poesia, de letra, já ganhei concurso. Porque, a paralelo a isso também, e aí vem uma coisa, eu sempre gostei de escrever. Escrever era o meu ponto principal e é até hoje. Eu gosto de cantar, porque cantar é mais físico, né? Cantar é uma coisa de mais expressão, eu gosto disso, é um exercício físico também, mas escrever é uma coisa que eu adoro. Para o meu mental, eu crio coisa o tempo todo, estou o tempo todo criando coisa na cabeça. Então, eu sempre gostei de escrever. E aí, antes de escrever propriamente músicas, eu escrevia textos, e o projeto Ogon nasceu justamente dessa minha percepção de que, eu escrevo e eu sei cantar, por que não começar a escrever músicas? E aí, precisava de um espaço para que isso acontecesse, e veio o Ogon, que era onde eu colocava as minhas referências pessoais de escrita, os meus métodos ali para escrever, junto da minha habilidade de cantar, que já veio disso. Depois que eu saí da igreja, aí eu saí da igreja no fim da adolescência, né? Filho rebelde, sai da igreja. Eu montei uma banda com os amigos, a gente continuava tocando, mas era uma banda nada a ver com o que é hoje meu, assim, era uma coisa muito cabível. Sem querer ser muito invasivo. Por quê? Por que você se desinteressou da igreja, assim? Tem um motivo? Ou só a idade chegou mesmo? Acho que tinha muito de uma coisa de que, igreja é muito conservadora, sempre. E eu sempre fui uma pessoa que, por personalidade, eu sempre fui muito questionador. Minha mãe ficava falando isso comigo por volta de uns 9 anos, assim, minha mãe falava comigo: João, você nunca saiu da idade do porquê, tudo você quer saber motivo. Porque tem uma idade disso, né, que o menino fica perguntando por quê eternamente. Mas por quê? Eu sempre fui assim. Então,
no meu processo pessoal de desligar da igreja, foi muito movido por essa ideia de que, pô, por que eu estou fazendo isso? Te entendo. O que é? E eu passei por um momento muito crente. Eu fui líder de louvor. Eu estava na igreja pelo menos 4 vezes por semana, toda semana. Então, era uma coisa de que eu preciso... em algum momento, eu precisei me questionar disso. Pô, por que eu estou me dedicando tanto a essa parada? Será que realmente faz sentido isso para a minha vida? Assim? Porque, ao mesmo tempo, também, sempre houve em mim esse fio de rebeldia de, encontro com os amigos na rua, vá beber no centro. Aí ficava naquela coisa de que, pô, eu vou beber no centro, depois vou cantar na igreja. Será que eu estou afim de lidar com essa dualidade de, vou estar agindo aqui, escondido, etc. E eu nunca tinha experimentado a vida fora da igreja. Eu nasci na igreja, cresci na igreja. Meu ciclo familiar, em sua grande maioria, é evangélico dos dois lados. E meus amigos eram, em sua grande maioria, os que não eram da escola e os que não eram do meu bairro, eram amigos da igreja. Então tinha essa coisa também de, pô, preciso me desligar um pouco disso para ver o que pega. Quando eu me desliguei de fato e entendi o mundo lá fora, eu falei, pô, as coisas fazem muito mais sentido. Falei, nem sei se eu poderia falar esse palavrão. Mas, pô, as coisas fazem muito mais sentido. Fica à vontade. Fora desse contexto do que propriamente dentro. Assim, eu preciso ficar mitigando várias questões, lidando com várias burocracias dentro da minha mente para que isso se encaixe, sendo que, na verdade, existe uma forma muito mais simples de enxergar esses problemas ou essas questões. Então, foi muito disso, assim. E junto, paralelo a isso, esse grupo de amigos meus, que são amigos meus que eu conheci nesse processo, início do ensino médio, saindo da igreja e formando uma banda, são amigos que são os amigos, em sua grande maioria, que eu carrego de Itabira para o coração até hoje. Assim, parte deles, inclusive, fez parte da produção audiovisual do álbum. O Kevin, que fez a edição, e fotografia, colorização, ele é um amigo meu dessa época, ele tocou nessa banda comigo, é uma pessoa que eu considero meu irmão, entro na casa dele, a mãe dele me trata como filho, ele vai lá em casa, minha mãe trata ele como filho, Luiz também, que é uma pessoa... Sua mãe já pergunta se ele tá bem, né? Se ele tá bem, é justamente esse parâmetro. O Luiz também, que fez fotografia, fez uns motions também do nome, algumas coisas. Ele é o outro amigo que eu conheci nessa época da igreja, mas a gente meio que saiu da igreja junto. Enfim, todo esse processo de me entender como uma pessoa mais madura, né? Ali no fim da adolescência, você já vai começando a entender como você vai se portar na sua vida adulta ou não, mas em sua grande maioria você acha que vai. Veio nessa coisa da maturidade de expressão musical também, assim, meu eu artista, que estava sempre ali cantando na igreja, todo domingo, e escrevendo umas coisas, escrevendo uns textos, foi amadurecendo até vir a se tornar o Ogonha. Junto disso, eu vim para BH porque eu passei na faculdade, eu vim fazer letras, aí eu vim para trabalhar e estudar, obviamente, fiz de professor com marceneiro, meu pai não é letrado, precisava vir e trabalhar e estudar, e aí foi isso que eu fiz, vir para cá, para BH, porque eu tinha passado na faculdade, não dava para desperdiçar. E, ao mesmo tempo, foi um momento de muita expansão também, porque aí eu conheci outros espaços, como eu disse. Antes de vir para BH, eu nunca tinha passado mais de um mês fora de Itabira. Toda vez que eu viajava para qualquer lugar, era Espírito Santo ver meus parentes voltar. Espírito Santo ver meus parentes voltar. Então, eu não conhecia o mundo, de fato, na tora. Grande parte do mundo eu ainda nem conheço, nunca saí do Sudeste. E tem isso, né? Você mal chegou em BH, fechou o mundo, né? Pô, que azar. E aí foi isso. No momento em que eu estava aqui começando a lidar com as situações, o mundo inteiro se fechou para mim, aí eu voltei para Itabira. E aí, nesse processo de reencontro com a cidade, de voltar para cá, é que veio esse circuito e essa bolha, e junto disso esse projeto Ogonha tomando essas formas, o Linguine aparecendo, e aí quando a gente voltou, já era esse um outro conjunto de coisas da minha vida, tanto pessoal quanto artística, porque eu passei a consumir esses espaços, frequentar, conhecer a galera, entender como eu poderia contribuir, o que eu poderia fazer, quem seria eu nessa questão, eu seria só uma pessoa que queria consumir esse rolê? Não, pô, eu consigo produzir também, vamos encontrar formas, e a vida foi me entregando possibilidades, o Linguine, outros amigos, enfim. E aí, estamos aqui, esse sou eu em resumo. Muito Você se formou, largou a faculdade, como que tá essa parte? A faculdade está trancada. Muito também porque, pô, com todo respeito às instituições públicas, amo faculdades federais, mas foi uma situação, a pandemia, e para quem não tinha o preparo, tanto físico,
financeiro e psicológico para lidar com como foi essa readaptação, acabou sendo muito pesado voltar no contexto que voltou, como voltou. O Linguini segue, porque o Linguini também faz faculdade, ele faz jornalismo. Ele segue fazendo, mas eu não... Jornalista, vixe. Mas eu não consegui, foi Esse é demais, guerreiro. assim, e eu precisava, de certas formas, entender o que seria prioridade para mim como João Pessoa. E aí eu vi que, pô, dava para eu ficar vivo de uma forma melhor do que trabalhar e fazer faculdade e morrer por dentro, como eu estava. Entendi. Ô, Linguini, sua vez, conta aí da sua adolescência barra infância e como que você por onde você começou a se interessar, onde você cresceu, né? O Gwen escreveu um pouco Itabira, você cresceu em BH mesmo, né? Em BH mesmo, morei a minha vida inteira praticamente, assim, a minha vida inteira até há uns meses atrás, na região do Barreiro, que é o quase final de BH, no extremo oeste, assim, tipo, minha casa ficava a uma rua, assim, de Ibirité, que é o município vizinho aqui, né? E assim, durante a minha vida, musicalmente falando, eu nunca tive uma formação musical, nem família de músico, músico mesmo. No máximo, meu pai tocava um violão uma hora ou outra e tal. Mas eu sempre tive um interesse assim rítmico, principalmente quando eu era criança, eu batucava muito nas coisas, nas panelas, arrancava a madeira dos racks de televisão que eu batia com talher neles. E eu acho que começou a cultivar aí, porque meu pai via que eu, de certa forma, percebia que meu pai via que eu tinha um ritmo, assim, com as coisas e tal. Mas, enfim, até o momento que, com a possibilidade da internet, quando eu tinha o quê? 11 anos, 12 anos, comecei a acessar coisas que, musicalmente falando, que antes eu não conseguiria acessar só pela rádio. Então, comecei a conhecer muita coisa, inclusive me senti um pouco deslocado do padrão de consumo geral assim das pessoas ao meu redor. E isso aconteceu principalmente quando eu me reencontrei assim com rap, lá para 2014, 2015 e tal. E aí, junto com isso, veio por minha parte, assim, e por influência das batalhas de MC aqui de BH, uma vontade de começar a rimar improvisando, fazer freestyle mesmo com os amigos, por pura brincadeira e tal. Até que eu via que, além de eu me dedicar para isso, tipo assim, me esforçar para fazer as rimas se encaixarem no improviso, é, eu levava algum jeito para aquilo. Eu levava algum jeito para aquilo. Até que no ano seguinte, isso foi em 2015, quando eu entrei no Cefet, que é uma escola técnica aqui de BH. E aí essa escola técnica, ela recebe alunos de diversos lados, seja de BH ou região metropolitana. Então, ao que antes era só o Barreiro, como a região que eu morava, e o espaço que resumia a minha vida ali, eu raramente ia no centro, eu raramente fui, tipo assim, vi a Praça 7 na minha vida antes disso, tipo, 3 vezes na vida, no máximo, 2, 3 vezes. Eu, em 2015, comecei a ir para um lado da cidade que eu começava não só a ter contato com as pessoas de lá, mas às vezes tinha tipo, que fazer um trabalho, sei lá, ir no museu, ir com os amigos depois da aula para divertir mesmo em algum lugar. E aí ia para esses locais do centro mesmo. E aí eu comecei a ter um contato com a cidade diferente, por si só. E junto com isso, a Legal. convivência com essas pessoas me trouxe esse espaço de brincar mesmo, de fazer rap e tal, até que no ano seguinte teve uma batalha de rap no Cefet, e aí algumas pessoas se inscreveram e tal, e estava precisando de uma pessoa para inscrever e as chaves ficarem pares, né? Ou as chaves de disputa ficarem pares. E aí todo mundo falando, não, você tem que ir e tal, e eu não queria ir. Não queria ir, tava com vergonha e tal, até que me empurraram lá e eu fui. Empurraram, eu fui. E nessa batalha eu fui campeão. Eu disputei Olha ela, aí. a primeira batalha da minha vida, assim, de rima, fui campeão. E aí eu comecei a
me tornar conhecido por fazer rimas naquele ambiente e tal. E algumas pessoas me incentivaram a deixar de só fazer rimas, continuar fazendo as rimas improvisadas, mas passar a escrever elas. E aí eu comecei a escrever minhas rimas e ter esse exercício de composição pela primeira vez. Então, de sentar, estruturar uma música, uma história que seja. E foi um processo de descoberta mesmo. Até que chegou um ponto que eu gravei a minha primeira música, que inclusive foi dentro do Cefet, na época das ocupações, quando tiveram o corte de verbas das escolas públicas e tal. Os estudantes paralisaram lá e ocuparam. E nesse processo de ocupação eu gravei a minha primeira música. E aí deu um resultado super positivo dentro da escola ali. E aí as pessoas me incentivaram a continuar. Então eu fui lá, gravei um outro EP, que inclusive só tem hoje em versão física. As pessoas que têm até hoje me lembram disso, que tipo, é uma coisa raríssima e tal. Raríssimo. Raríssima. E aí, nesse processo de produção desse EP, eu não sabia fazer beats ainda. Mas tinha um amigo meu que me gravava dentro dos beats de internet que eu pegava e baixava, de qualquer forma, inclusive por isso que ele só está disponível no CD. Eu não sabia fazer beats, mas eu sempre dava pitacos na produção. Então falava, pega esse sample, recorta aqui, faz o beat assim, assim. Só que eu não sabia o manuseio da ferramenta. E esse amigo chegou e falou, velho, você tem que começar a fazer seus próprios beats e tal. E aí, pela necessidade e talvez pela vontade, eu comecei a fazer os beats. E aí, até que se tendia a seguir era de engenharia elétrica e tal. E foi muito importante porque, além de, nesse ambiente do Cefet, igual eu falei, eu conheci meus amigos, conheci gente de todos os lugares da cidade, passei a enxergar a cidade de uma forma diferente. Eu tive uma vivência muito especial, conheci pessoas muito especiais que até hoje são um dos amigos mais próximos que eu tenho, vários dos amigos mais próximos que eu tenho. E, junto com isso, eu me descobri, academicamente falando, de o que não era para mim. Então, eu já sabia que esse caminho de engenharia, com a experiência do curso técnico que eu tive, e das, entre aspas, exatas, não era um caminho para mim. Então, eu olhei e vi que, dentro das possibilidades acadêmicas, o que mais combinava comigo, principalmente falando numa ponte de comunicação mesmo, do meu gosto pela música mesmo, que eu poderia, quem sabe, fazer uma coisa voltada para o jornalismo cultural e tal, eu decidi me matricular em jornalismo. Foi basicamente isso, porque eu não vi outro curso que combinava mais comigo com o jornalismo, mas hoje em dia é interessante, porque eu faço jornalismo, mas eu sei que o meu plano A, que é a coisa que me dá. Claro que eu gosto muito de muita coisa de jornalismo e tal, tanto durante o curso quanto da prática mesmo em jornalística. Mas o que me dá o tesão mesmo de saber que o meu propósito é a música. Então, hoje em dia a música é o meu plano A, e quando as pessoas descobrem esse, entre aspas, plano B, elas ficam, caralho, linguine jornalista. Mas, de fato, tô aí faltando só o TCC para entregar. Ó, Quase não. Nossa, meu TCC foi sofrido, cara. E foi sobre música. O meu também é. Boa. E o legal de você fazer jornalismo é que você pode o quê? Ser o próprio assessor de imprensa da dupla. Quem sabe? É trampo. Tem sido cada vez mais difícil ser o assessor de imprensa. Achar aquele jornalista bom ou aquele que é furado, né? A Isa, nossa assessora hoje, é claro que eu posso ajudar ela e tal, mas ela também não. É muito bom também para a gente ter esse espaço de outras pessoas que a gente pode contar por isso, porque eu já tive a experiência de ser o meu próprio assessor. Acredito que o Ogon também, tipo, ser o próprio produtor executivo dele, tá ligado? O Ogon é da literatura, aí escreve laudas e laudas. Era só para escrever coisas e... Então, assim, é bem legal para a gente ter, já que a gente comentou nisso, né? Ter essa galera também para contar com a gente, né? Muito importante. Muito bom. Ó, a gente está quase encerrando aqui o nosso papo, mas quero ainda fazer duas questões, vão ser 4, né? Porque 2 para cada.
Uma coisa que eu esqueci de comentar quando a gente tava falando mais do disco, né? A gente falou da parte de som, mas a gente esqueceu de falar das referências de TV. Vocês foram duas crias de TV, de ficar... Porque hoje, assim, hoje eu sei que as crianças são muito guiadas pelo celular, né? Que não Sim. deixa de ser um pouco a TV, porque É. você vê desenho, você vê os streams e tal. Mas vocês foram crias de TV, daquela TV com horário, de pegar uma TV Globinho ali, depois ver um Band desenho. Conta um pouco uma série ali no SBT, ou mesmo TV a cabo, já. Conta, eu quero saber a experiência dos dois com TV mesmo. Sim. Assim, eu não acredito que eu tenha um repertório tão grande quanto o Ogonha, mas eu tive a minha vivência com TV. Principalmente quando criança, assim, com desenhos animados. Então, eu na casa da minha avó ou em casa, muito aquela coisa de, desde pica-pau até desenhos realmente educativos, tipo TV Cultura, que tem esse espectro mais educativo mesmo, que é uma das filiais que passavam coisas da TV Cultura na época era a Rede Minas, que é uma emissora local daqui. Então, eu tive muito essa vivência de criança comum brasileira de TV aberta do início dos anos 2000. Como eu nasci em 2000, esse início dos anos 2000, ele voltava, querendo ou não, mais para os desenhos, coisas mais infantis mesmo. O Ogonha é um pouco mais velho e eu acredito que essa diferença de idade, por mais mínima que seja, é uma diferença que faz, que traz, que muda nosso repertório de alguma forma. Quando eu fiquei mais velho, lá para os 9, 10 anos, a gente, por 2 a 3 anos, teve TV a cabo em casa. A gente assinou uma TV a cabo que tinha alguns canais, tipo Nickelodeon, Cartoon, e aí eu tive contato com as séries Ele tá travando um pouco. Você vai voltar. Achei até que era aqui. Não, foi lá. Ó, tá voltando. Voltou? Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Aí. E aí, lá para os 9, 10 anos de idade, eu tive contato com essas séries mais tipo Kenan e Kel, alguns desenhos mais antigos também. Então, minha vivência televisiva foi muito assim. Nunca consumi muito filme, nunca fui muito cinéfilo, mas a questão dos desenhos e da série, principalmente antes da internet ter tomado conta, né? Tanto dos celulares também terem tomado conta, porque hoje eu vejo que o celular, ele, para além de estar tudo concentrado na internet, hoje muito do nosso consumo é tipo, tô vendo TV, mas tô com o celular na mão, tá ligado? E antes não era assim. Então... Distraído, né? Então acho que o meu repertório é basicamente esse. E o Todo Mundo Odeia o Chris na Record, que depois assim... Se bobear, tá passando agora. É batata. É o Chaves da Record. É uma influência que, tipo assim, ela perpassa só a TV, né? Você tá numa situação de comum. Quantas vezes isso já não aconteceu comigo? Comparar situações da vida reais com vida real com o episódio de Todo Mundo Odeia o Chris. Não, porque fulano tá igual a Rochelle, porque tá igual aquele episódio e tal. É a mesma coisa, cara. E meus amigos carregam muito esse repertório. Então foi algo que durante o meu ensino médio ou final do ensino fundamental ali, teve muito mesmo. Ogonha, sua vez. Minha família, primeiramente... Só comentar, o Linguini entregou que você é um pouco mais velho, né? Quem é um pouco mais velho tem a sorte ou o azar de ter pegado uma TV mais escrachada, né? Escrachada. Eu peguei pouco porque minha família é crente, né? Mas, enfim, cabível as devidas proporções, também tive acesso a várias coisas. Tinha essa coisa, isso não é desenho decente? Totalmente. Minha mãe, um dos Pokémon, meus maiores não pode Pokémon. foi minha mãe queimar as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Porque era do capeta. O pastor tinha falado que era do capeta, vai queimar. Gilberto Barros. Esses dias eu vi um vídeo do Gilberto Barros, Yu-Gi-Oh! Jogo do... Passava na TV. Acabou. Mas assim, meus pais, a minha família, meus tios, principalmente minhas tias, irmãs da minha mãe, muito ligadas à TV. Eu tenho uma tia que ela é quase o Charles Henrique Pédia da TV, assim, sabe tudo da vida de todos os famosos, você pergunta para ela qualquer coisa, e isso até hoje. A internet potencializou esse hobby dela de saber da vida de ator da Globo, ator, cantor da época dela, coisas que ela gosta. Ela era uma
TVzóloga demais, assim. E aí, muito por causa disso, a TV sempre foi uma coisa muito presente na minha vida desde pequeno, desde muito novo. Minha mãe conta que, quando eu era pequeno, uma das coisas que tinha, que era um charminho bonitinho de bebê, é que com uns 2 para 3 anos eu sabia todas as músicas, que eu tenho uma facilidade de decorar música, todas as músicas de intervalo comercial que passava, eu cantarolava. E aí isso era uma coisinha. O pessoal lá em casa ficava esperando a propaganda para eu cantar a musiquinha da Brastemp, para eu cantar... Isso te ajudou a pensar nos interlúdios? Talvez sim, penso nisso, penso que talvez sim. Mas para além disso também, eu tive um outro contato que é muito bom nesse sentido com a televisão, que internet lá em casa foi chegar para mim também mais tarde, com uns 11 para 12 anos. TV a cabo na mesma época, então antes disso era TV aberta full 100%. E eu sempre tive muita insônia, então eu virava à noite assistindo TV, por volta de uns... irresponsabilidade, né? Mas por volta de uns 7 para 8 anos, eu assim. Peguei... Perdão, mãe, entendo sua questão, porque eu era chato para dormir. Mas minha mãe colocou uma TV no meu quarto. E aí eu passei a assistir TV a madrugada toda. Eu ficava Soares, procurando saber que filmes iriam passar no Corujão, para saber se eu ia assistir a Globo ou se eu ia caçar uma outra coisa para assistir de madrugada, porque eu virava à noite assistindo filmes. Eu brincava muito na rua, mas eu guardava o Dia das Crianças para assistir o dia inteiro a programação da TV Cultura, porque era uma programação infantil que durava o dia inteiro. Aí eu passava o dia inteiro na frente da TV assistindo os programas da TV Cultura. Sempre gostei muito, muito. A televisão, e aí um pouco mais para frente, lá por aí, segunda infância, 12 anos para frente, ali, início da adolescência, a internet, sempre foram duas coisas que me serviram bem para alimentar esse lúdico, porque eu amo contexto, eu amo assistir coisas e ficar assistindo, apesar de que hoje eu tenho um problema para assistir série, por exemplo, porque eu acho que aí caiu numa... talvez até um entojo meu pessoal de ficar esperando eternamente por coisas e as coisas nunca acabar. Série tem isso, né? Dura 62 temporadas. Eu gosto de série curtinha e de assistir depois que já saiu tudo. Que aí eu sei que tem um ponto final. Mas antes disso, assistia novela, ficava assistindo novelas, boas ou ruins, porque minha família, todo mundo assistia novela. Sua novela também. favorita? Então, assistia Avenida Brasil. Aí. Ou Chocolate com Pimenta, porque Chocolate com Pimenta acho que me ganhou no convencimento, porque passou várias vezes, não vale a pena ver de novo, e aí eu ficava assistindo, chegava da aula, eu tinha nada a fazer, minha avó estava lá, teve uma época que minha avó morou com minha tia, e a marcenaria do meu pai no fundo da casa da minha tia, eu ia para a marcenaria do meu pai, ficar com minha avó assistindo novela mexicana, e vale a pena ver de novo a tarde inteira. Mas aí, muito dessas coisas que vieram a ser esses programas de série, Zack Code, Hannah Montana, Drake Josh, séries contemporâneas dessa época, assim. Eu fui ter acesso um pouco mais tarde, mas mesmo assim eu afundei de cabeça, porque aí era uma possibilidade muito maior de consumir coisas, e até musicalmente mesmo, eu sinto que a TV foi muito importante para mim, num sentido. MTV só funcionava em Itabira com antena parabólica. Na casa da minha avó tinha uma antena parabólica, eu e meus primos, a gente combinava a hora para assistir determinados programas de TV na MTV na casa da minha avó. Aí a gente ia, terça-feira, 7 horas da noite, ia para casa da minha avó assistir tal programa. Aí era dia de VMB, ficava assistindo os VMB, ia para casa da minha avó, maratona. Já o Linguini tinha 13 anos quando a MTV acabou no Brasil. Tipo isso. Tipo isso. Mas isso também por ser influência de... Eu mais novo, por ser o primo mais novo sempre. Da família da minha mãe, eu sou o primo mais novo, meus primos mais velhos sempre me serviram coisas que eram mais de adolescente. Cara, e aí eu ia... já tem uma geração sem MTV, que coisa. Tô em choque. Já tem uma geração sem MTV, mas eu fui a última geração com MTV, quem sabe. Porque essa MTV de hoje, pra mim, não conta. É outra... outra ideia. Não é a verdadeira MTV. E a MTV também é um lance parecido com o que o Gon falou. Na minha casa não pegava direito. Na minha casa tinha dia que pegava e com muito chuvisco. E aí, tipo assim, a mesma coisa com a Mix TV também, que passava em BH. Né? Então, tipo assim, Mix TV não pegava. Então, os videoclipes, como é que iam chegar para mim? Se não fosse por influência, não chegava, entendeu? Se não fosse por influência, e aí eu não tive essa influência que o Ogon teve, sabe? Eu tenho essa mania de ficar procurando coisas, e aí isso desdobrava em quê? Eu tinha uma coisa na escola aí por volta de uma 7ª série, assim, mais ou menos,
que eu tinha um MP3 que eu ganhei, velho, de um primo meu, que aí já não era mais, acho que já devia ser um MP4 bom, e aí eu ganhei esse MP3. Eu lotava esse MP3 de música que eu achava dos artistas na internet. Na época, por exemplo, o Justin Bieber. Eu lembro que uma faixa em específico, era uma faixa que só tinha no YouTube, Rich Girl com Soulja Boy, Justin Bieber e Soulja Boy. Eu botava no MP3 e mostrava para todo mundo da escola. E aí o pessoal fazia fila para escutar um MP3 que tinha Rich Girl. As meninas vinham, João, me empresta um MP3 para escutar aquela música. Eu falava, pô, já tá emprestado com outra pessoa, vai lá pegar. Porque eu sempre gostei disso, assim. Ser curioso era uma coisa que foi chave para eu ser quem eu sou, assim. Então eu sempre gostei de ficar... época do Facebook... forte ali, 2010, 11, 12, eu entrava em grupos de Facebook de fã-clube da Nicki Minaj. Eu conheci a Nicki Minaj na VH1, aí quando assinaram TV a cabo lá em casa, eu conheci a Nicki Minaj, achei mind blower, porque eu gostava muito de rap, gostava muito de música pop, e ela era a junção dos dois. Eu falei, porra, essa mulher é a mulher da minha vida. E aí fui caçar saber quem eram as pessoas que conheciam aqui no Brasil, caí em grupo de fã-clube da Nicki Minaj, e aí daí para frente foi que eu comecei a fazer meus primeiros amigos virtuais que ficaram, eram pessoas que estavam ali, Nicki Minaj ainda era nada, essa primeira fase dela não bombou no Brasil, né? Não pegou tanto. Então pegava Super muito uma galera essas músicas. Muito específica. E eu tava ali, novinho, início da adolescência, frequentando. Isso me levou para, sei lá, conhecer Reddit, conhecer outros espaços que eu poderia consumir, sempre mais contexto, mais contexto, mais contexto. E aí isso acabou me fazendo entender de muita coisa disso, até para filme e série mesmo. Tipo, essas confusão de namoro de exec da Disney. Eu ficava sabendo de tudo. Não porque eu gostava e consumia, mas porque eu era curioso. Até hoje eu sou. Vou saber coisas sobre coisas que eu nem me interesso propriamente, mas só porque é um contexto legal de ficar sabendo. Eu vejo uma coisa, me desperta curiosidade, eu vou lá ver o que pega. Todo dia você dá uma olhadinha ali no Showcase. Aí tem uma coisa, eu acho que eu entojei desse tipo de parada, muito por como as coisas são apresentadas hoje em dia também. Assim. Aí eu já fico um pouco mais enjoado de querer saber fofocaiada de famoso que não é famoso. Esse tipo de coisa não. Você não acompanha uma VTube. Não. Essa galera aí já não me pega tanto. Porque aí você vai saber do contexto, a não ser que seja uma fofoca boa. Aí eu sei. Mas você vai saber do contexto, é um monte de nada. É só umas coisas para te vender uma situação ali que alguma agência de marketing pensou para vender a imagem dela de alguma forma. Aí já não me interessa tanto, fraga. Mas época que eu fiquei... Agora não pode nem falar que tá na brava, né? Mas teve uma época que eu fiquei fissurado com o Kanye West. E aí... Eu ficava... E o Kanye West tem essa questão, né? De que ele tem um mundo de coisas jogadas pela internet que as pessoas podem ou não saber e pegar de várias épocas diferentes da vida. Tanto de material, de arquivo, quanto de processo de produção que ele deixou para lá e acabou vazando. É bizarro isso, né? É bizarro, Ele teve tem a discografia oficial dele, mas existem vários lados dele. Vários. Ele teve um famoso, acho que um sobrinho de uma, sei lá, de uma ex-namorada, roubou o notebook dele e vazou milhões de coisas de diversas épocas diferentes. Isso era um prato cheio para mim. Odd Future, Tyler, The Creator, mesma coisa. Esse movimento, esses movimentos que vieram pós-internet ali, 2010 para frente, que eram coisas que tinham esse espaço para você conhecer o artista para além da música, isso me atraía muito, assim. Então foi algo que acho que de certas formas até serviu para, no fim das contas, a gente, com todo esse processo de maturidade, acabar fazendo uma coisa que fosse tão identificável, porque por caminhos muito diferentes, a gente sempre foi muito, muito curioso por entender contexto, né? Por entender ideia, como as coisas vão acontecer de fato. Eu sinto isso muito do Linguini também, assim, esse desejo de aprender, de conhecer mais, de entender outros espaços daquele objeto de arte ali. Essa música ela é de quem? Em que momento? Quem produziu? Qual é essa galera que está escutando essa música? É aonde? É quem? Isso sempre foi uma coisa que me motivou e eu sinto que isso motiva o Linguini também, sempre ficar vasculhando coisas. Foda. Como vocês são nerds de música, acho que vocês não vão demorar para responder essa. Um álbum da vida de cada um. Vai, o meu pode ser, tem que ser propriamente... Raios e trovões. Tá dando um trovãozão aqui. Chuva em BH não é nada. Fala você, Linguini. Queria falar o meu, pode ser Flower Boy do Tyler. Flower Boy, Thriller também, ótima
álbum para eu falar assim? Jogou no fácil. Joguei no fácil. Eu posso falar que, quem sabe, dois. O Pink Friday da Nicki Minaj, que foi esse álbum que me fez entender como eu poderia correr atrás das coisas na internet. E o outro, o Bad, do Michael Jackson, porque é o álbum da minha infância. É o álbum que eu escutava. Existe uma tradição na minha família evangélica de escutar Michael Jackson na ceia de Natal. E isso desde que eu me entendo por gente. Pois é, desde que eu me entendo por gente. Então, Michael Jackson sempre foi o meu ídolo pop, minha diva pop primeira. O Michael realmente quebra qualquer barreira. O cara quebra, é foda. Qualquer barreira. Mas aí, até hoje, eu vou para casa da minha avó. Eu tenho um primo mais novo, que uma época ele cismou com fantasia. E aí, todo Natal, ele queria uma fantasia, ganhar uma fantasia. Ele adorava Trenzinho da Alegria. Umas 2 vezes ele ganhou fantasia do Michael Jackson no Natal. Aí fica meus primos. Isso é uma coisa que até estou falando isso porque transcende a minha geração. Meus primos hoje também gostam muito de Michael Jackson por causa disso. Eu acho que Bad é esse álbum que, pô, eu sabia todas as músicas de Có Pequeno, sabia as dancinhas, sabia os clipes, e foi, até hoje é o álbum que eu escuto e falo, pô, esse é o álbum que marcou minha vida primeiro, antes de qualquer outro, é o que tá mais presente. Gostei das dicas. Pra gente encerrar o papo, caras, aqui a gente tá no Telefonemas, né, então, tipo, é uma conexão aqui de 1 para 1, de 1 para 2, ó, tá? Vai cair o mundo aí. Mas antes de cair o mundo, eu queria que vocês dessem uma dica, como se passassem um número, um contato, que aí seria uma recomendação de alguém, pra gente entrevistar num próximo capítulo, mas que de quebra já seja também uma recomendação para quem tá ouvindo a gente aqui, já seguir no Instagram, já acompanhar um trabalho de alguém que vocês queiram recomendar. Tanto para colar aqui no telefone, mas quanto pra gente curtir. Pessoas que estão ao redor de vocês. Já notei que vocês têm uma turma boa. Quem vocês recomendam pra gente? Você vai falar o Rua 2 ou eu vou falar o Rua 2? Eu acho que o Rua 2, né? Tem que chamar. Tamo online. O Rua 2. O meu, então, pode ser esse, Rua 2. Fala uma outra pessoa. O Rua 2 já são 4, né? Mas vão ver. Pô, eu acho que chamar, enfim, eu chamaria o Maui também, velho. Maui. Quem é Maui? Quem participa do nosso disco. Eu falei Maui, que é a forma certa de falar, mas a gente chama de Maui. É um cantor lá da Baixada Fluminense, muito foda. Ele participa de Luz e Flashes também, que é a música do nosso álbum, né? E ele, assim... a chuva. É a chuva. Eu acho que ele tem muita coisa para falar. Durante nossas conversas, eu percebo que ele tem muita coisa para falar. Ih, Linguini, agora travou aí. É isso. E é um trampo fenomenal. Fenomenal, que eu acho que ainda vai se mostrar. Você vai ter que repetir, Zé. Pô, chuva é foda, né? Bem na conclusão do episódio. No 45 do segundo. Mas o Mal é o meu nome. Se você não conhece, acho que vai ser uma brecha legal. Ele é um cara que está com um trabalho muito em ascensão agora também, assim, no mesmo espaço que a gente, assim, e é um diferente legal, muita melodia, coisa que muito simples. Se você não conhece, você vai gostar. Olha! Vocês estão me ouvindo? Agora tá. Mas recomendo o Maui de novo. Voltei para o 4G agora acho que está funcionando, mas eu queria indicar o Maui mesmo, porque eu acredito que, de acordo com o que a gente já conversou, ele tem muita coisa para acrescentar e tal, e eu acho que é um trampo que já é muito bom, mas que ainda eu considero muito promissor. Legal. Ele tem muitas ideias para executar ainda e tal. Eu recomendaria ele de primeira. Mas, assim, muitas pessoas, tanto próximas quanto e num contexto internacional também, que eu recomendaria aqui para ouvir. Com certeza. Muito bom. O Goen, Linguini, queria agradecer muito vocês terem colado aqui. Pô, vou desejar muito sucesso para vocês, que vocês comecem a fazer show, divulgar esse disco, porque é um descasso. Então, 2024 tá aí para vocês. Aproveitem. Cara, e brigadão por terem colado aqui no finzinho do ano, nessa semana corrida.
Brigadão. Obrigado Curtiram o você papo? pelo espaço. Curtimos demais. Eu curti. Demais. Não sei se Eu curti pra caramba também. Me senti muito à vontade, achei bem da hora. Agradeço demais o espaço. Que Não, massa. foi tão tranquilo que eu até esqueci da situação de hoje, por um tempo. Nem falamos disso, mas depois vocês Não, mas acompanham nas redes aí, porque é uma treta que vai se resolver. Se já Deus quiser. é melhor também não falar. Vamos deixar com as coisas Vamos ver o que resolver, porque acontece. agora também já correu águas, Boa. Ó, você que curtiu esse episódio, segue o Telefonemas aí no YouTube, segue a gente nas redes sociais. Se você quiser colaborar com a gente com uma graninha, tem o Apoia-se, apoia.se/telefonemas. Tem a nossa chave Pix, que é telefonemaspodcast@gmail.com, que também tem esse QR Code aqui em cima da tela, ou na descrição do episódio. Se tiver um pouco sem grana, só compartilha, só dá like, dá seu comentário. Só de você estar aqui com a gente é um prazer. Então é isso. O Guini, brigadão. E até o próximo Telefonemas, turma. Valeu! É nóis. Só força, gente. Só. Valeu.